Muito bom dia e boa tarde a todos os presentes e aqueles que estão nas diferentes nações, ministros e suas congregações. Uma saudação muito especial para todos e uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, que se encontra lá em Acapulco. Uma saudação muito especial para a congregação ali e para todos os ministros que se encontram ali presentes. Que Deus os abençoe e os use grandemente na sua obra neste tempo final. Para esta ocasião, vamos ler em Hebreus, no capítulo 7, versículo 1 em diante, e diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo do despojo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebeu os dízimos homens mortais. Mas ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, em Abraão, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. E ainda, muito mais evidente é isto se à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel.
pues se da testimonio de él. Pois dele assim se testifica. Tú eres sacerdote Tu és para sacerdote siempre, para sempre, según el orden segundo a ordem de Melquisedec. de Melquisedeque. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pues pois nada perfeccionó la ley. a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos A Dios. a Deus. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. E visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Por tanto, Jesús es hecho fiador De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita e nos permita entenderla. entendê-la. Nuestro tema para este Nosso tema para o estudo bíblico de hoje, domingo, es de escola bíblica, é Melquisedec, el Melquisedeque, Rey de paz. o Rei de Paz. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. ¿Quién es Quem é el Rey Melquisedec, o Rei Melquisedeque? el cual es Rey Que sacerdote? é Rei Sacerdote. É Dios Deus en su cuerpo teofánico em seu corpo teofânico, seu corpo angelical, llamado el ángel del pacto chamado Anjo do Pacto ou Anjo de Jehová. do Senhor. Ese es Melquisedec, Esse é Melquisedeque, sin padre, sem pai, sin madre, sem mãe, sin genealogía sem genealogia y que aún e que vive, el cual es ainda vive, inmortal. que é imortal. Por eso siempre que aparecía el Por isso, sempre que aparecia o anjo de Deus, a Moisés, como también le había aparecido apareceu o anjo de Deus a Moisés, como também tinha aparecido a Abraão e também a Jacó. a Abraham le apareció A Abraão, en el capítulo 14, a Abraão lhe apareceu no capítulo 14 como Melquisedeque, rei de rey Salém, de paz, e rei de paz, rey de justicia, e rei de justiça. y bendijo a Abraham. Abraham pagó E abençoou Abraão. diezmo de todo. Abraão pagou Deus dízimos de tudo, de todo o despojo, a Melquisedeque. También le había aparecido Também tinha aparecido e apareceu con dos ángeles en el capítulo com dois anjos no 19, capítulo 17 e 19, 17 ao 19 de Gênesis, antes de no la dia antes da destruição de Sodoma Gomorra. e Gomorra. Era Era Dios Deus en un cuerpo em um corpo visible, visível, comió él y sus ángeles comeu ele e os seus anjos com Abraão, de la ternera que Abraham le preparó da terneira que Abraão lhe preparou com manteiga y e las tortillas de harina que preparó as tortas de farinha que Sara lhe preparou para el almuerzo, o almoço que Abraão le ofreció lhe ofereceu a Elohim, a Elohim, el cual es el mismo que é Melquisedec. o mesmo Melquisedeque. Melquisedec Porque es Melquisedeque é Dios Deus en teofanía, em teofania, Deus cuerpo em seu corpo angelical, llamado el ángel del pacto. chamado Anjo do Pacto. Por eso también Por isso, também, quando le apareció el ángel de Jehová lhe apareceu o anjo do Senhor a Moisés, a Moisés, le habló de la liberación del lhe pueblo falou da liberação do povo hebreo. hebreu. Y en Éxodo Em Êxodo
capítulo 20, capítulo 20, versos 20 al 23. versículo 20 ao 23. Capítulo 20, Capítulo 20, capítulo 23, verso 20 al 23. capítulo 23, versículo 20 ao 23 diz: Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda delante de él, Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. donde colocó Dios Onde Deus colocou su nombre o seu nome en su ángel, em seu el anjo, ángel del pacto, o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, que es el cuerpo que angelical de é o Dios, corpo angelical de Deus, cuerpo o teofánico corpo teofânico de Dios. de Deus. Esa es la imagen Essa é a imagem del Dios viviente. do Deus vivente. Siempre Sempre que aparecía el ángel, que aparecia o anjo, se decía se dizia que Dios que Deus apareció apareceu tal a tal cual profeta. ou qual profeta. También le apareció en una ocasión Também apareceu em uma ocasião Manoa en el capítulo a 13 Manoa del libro no de los capítulo Jueces. 13 do livro de Juízes. E, Cuando subió la llama de fuego quando subiu na chama de fogo, que estaba sobre la peña donde que había estava colocado sobre a rocha onde el animalito tinha colocado o animalzinho já cozido, en la llama de fuego subió na chama de fogo el subiu ángel. o anjo. Y entonces Manoa E y su então esposa se Manoa e sua esposa perceberam que era o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Manoa dijo, hemos E Manoa disse: Morreremos porque vimos a Deus cara a cara. cara a cara. Pero Mas también também Jacob en una ocasión Jacó, numa ocasião, cuando tenía que ver a su Quando hermano tinha que ver o seu irmão Esaú, Esaú, en el capítulo 32 no capítulo 32 del Génesis, de Gênesis, versos versículos 24 en adelante dice, 24 em diante así se diz: quedó Jacob solo, Jacó, porém, ficou só, luchó con él un varón e hasta que lutou la com llama ele um homem até o romper do Y cuando el dia. varón vio que no Quando o podía homem con viu él, que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o y dia. Jacob le respondió, Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. y el varón le dijo, "¿Cuál es tu Perguntou-lhe o nombre?" homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Y el varón le dijo, Então o "No se homem llamará disse: tu nombre Jacob, Não sino te Israel, chamarás mais Jacó, porque mas lutaste Israel, con Dios y con los porque hombres". lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Entonces Jacob le preguntó, Perguntou-lhe Jacó: "Declárame ahora tu nombre". Dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: ¿Por qué preguntas Por por que mi nombre? perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo allí. E ali o abençoou. Y llamó a Jacob el Jacó nombre de aquel lugar chamou aquele lugar Peniel, Peniel, porque dijo, vi a Dios pois cara a disse: cara. Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Y cuando había pasado Peniel, Saía o sol le salió el sol quando ele y transpôs colgaba Peniel de su cadera. e manquejava de uma coxa.
Jacob luchó con el ángel de Jehová Jacó lutou com o anjo do Senhor y dice e diz que luchó que lutou con Dios com Deus y vio a Dios cara a cara. e viu Deus cara a cara. Siempre que aparecía el ángel de Sempre Jehová, que aparecia o anjo do Senhor, se decía se dizia que Dios que Deus estava y ali que estaban viendo a Dios cara a cara. e que estavam vendo Deus cara a cara. É como no caso de Moisés, Cuando quando pidió ver a Dios, pidió ver pediu ver a Deus, la pediu gloria de Dios ver a glória de Deus y e Dios le dijo, Deus lhe disse: no podrá ver não poderá mi rostro ver o meu rosto, porque no me verá hombre não me verá homem y vivirá. e viverá. Y lo colocó E o colocou en la hendidura de la peña na mientras fenda da rocha la enquanto gloria de Dios pasaba. a glória de Deus Y passava. cuando E quando quitó su mano del rostro tirou sua mão do rosto de Moisés, de Moisés, Deus entonces vio então las espaldas viu as de costas Dios, de las Deus espaldas de un hombre. como as costas de um homem. Estaba pasando Dios E estava passando en su Deus cuerpo angelical, no seu corpo su angelical, cuerpo teofánico, seu corpo teofânico, frente a diante Moisés. de Moisés. Ese es Esse é Melquisedec. Melquisedeque, Dios en su Deus cuerpo angelical, em seu corpo angelical, sin padre, sin sem madre, pai, sem mãe, sin genealogía, sem genealogia, inmortal, imortal, el cual vive para que siempre. vive para sempre. Este ángel del pacto, Este anjo do pacto, Dios, en su Deus, cuerpo angelical, em es seu corpo angelical é Melquisedec, Melquisedeque, rey de justicia rei de y justiça rey e rei de paz, de paz, el cual estuvo hablándole y manifestándose en que los esteve diferentes falando e se profetas manifestando nos diferentes profetas que ele enviava al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Es el mismo Dios É o mesmo Deus en teofanía, em teofania. cuerpo angelical, É o próprio Deus em teofania, em corpo angelical, que se manifestaba a través de los profetas, a los se cuales manifestava hablaba, através dos profetas aos quais porque falava, la palabra de Dios porque viene a palavra de Deus a los vem profetas. aos profetas. Y E llegó un momento que Dios le dijo a Moisés, profeta, chegou o momento em que Deus disse a Moisés: um profeta semelhante a ti levantarei dentre o povo, a ele ouvireis. Capítulo 18 de Deuteronomio, de versos Deuteronômio, versículo 15 15 al 19, ao 19. es que É que ese profeta al cual él levantaría este profeta ao qual ele levantaria seria o Messias, príncipe, en su primera venida em sua primeira y vinda en su segunda venida. e na sua segunda vinda. Una manifestación Uma manifestação de Melquisedec de Melquisedeque en carne em carne humana. humana. Así como sucedió, Assim como aconteceu através dos diferentes profetas. era Dios Era Deus, Melquisedeque, manifestado en manifestado cuerpos humanos em corpos humanos y temporariamente luego e al final envió depois, ao final, enviou o precursor da primeira vinda del Mesías, su ángel, do Messias, João Batista, el cual le preparó el camino. que preparou o Y caminho. esto fue conforme E isto foi conforme a Zacarías a Zacarias y a Malaquías. e a Malaquias. En Malaquías nos dice Em Malaquias nos diz: capítulo 3, capítulo 3,
verso 1 en adelante, aquí. Versículo 1 em diante. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará. Yo envío mi mensajero, Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. vendrá súbitamente De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem buscais, y el ángel del pacto, o anjo do a pacto, quien deseáis vosotros. a quem desejais. He aquí viene, Ele vem, dicho Jehová diz o Senhor de los ejércitos. dos exércitos. ¿Quién dice que vendría? Quem disse que viria? Vendría súbitamente a su Viria templo, subitamente ao seu templo o Senhor, o sea, ou seja, Padre. o Pai. Y el ángel del pacto, E o anjo do pacto, el ángel de Jehová, ou anjo do Senhor, el cuerpo teofánico de Dios, o corpo teofânico de Deus, vendría viria al templo. Está el ao templo seu humano, templo, até o templo humano e até o templo de pedra. Quando Jesus foi batizado por João Batista, vino allí veio ali Dios Deus en forma de paloma, em forma de pomba e se posó pousou sobre Jesús al salir sobre de las Jesus aguas, ao sair das águas batismais no Jordão. vino a su templo humano. Veio ao seu templo humano. Cristo dijo Lembrem que Cristo disse en San Juan, em São João, capítulo 2, capítulo 2, San Juan capítulo 2, São João capítulo 2, verso 19 en adelante. versículo 19 em diante. Y les dijo, Respondeu-lhes Jesus: este templo Destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. dijeron pues los judíos, Disseram os judeus: en 46 Em años, 46 anos foi edificado este y tú templo, en 3 e días lo tu levantarás. o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Por tanto, cuando resucitó, Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos se acordaron que lembraram-se do que había dicho esto ele dissera. y creyó la escritura Então creram na y Escritura la palabra que e nas palavras que Jesus había dicho. tinha dito. Recuerden que Lembrem el cuerpo que o corpo humano es un templo é um templo humano para a morada de Dios para a morada de Deus Santo. em Espírito Santo. Y Jesús, E Jesus, cuerpo físico, no seu corpo físico, era o templo humano de donde Deus, habitaba Dios en toda onde Deus habitava em toda a sua plenitude. la plenitud de la A divinidad plenitude da divindade habitó habitou en el cuerpo de carne no corpo de llamado carne, Jesús, chamado Jesus. templo humano, Um templo humano, como todos los creyentes assim en Cristo, como todos os crentes em Cristo, como indivíduos, templo. são um templo humano de Deus. Sabéis que sois templo Não de sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Dios, de Deus habita em vós, diz São Paulo, en Primera de Corintios, em 1 aos Coríntios, capítulo 3. y la iglesia del Señor Jesucristo E a igreja do Senhor Jesus también Cristo es un templo também é um templo compuesto por seres humanos composto por creyentes, seres humanos crentes em Cristo. templo que va creciendo Templo que vai crescendo de era em era à medida que são chamados e juntados cuerpo místico de no Cristo, corpo místico de Cristo, los escritos en el os cielo, escritos no céu no livro da vida del Cordero, do Cordeiro. y por consiguiente E, al consequentemente, templo humano como ao individuo, templo humano como viene el indivíduo, Espíritu Santo, las vem o primicias del Espírito Santo, as primícias do y en el Espírito. postrero E no último dia vendrá la doble porción, virá a dupla porção, que será a redenção do corpo, a transformação dos nossos corpos, para os que estivermos vivos neste tempo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, que estão no paraíso, os quais virão com Cristo para receber a ressurreição em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e jovem para toda
à eternidade. E assim será glorificado cada crente em Cristo e o templo espiritual, sua igreja, será glorificada também. Porque virá o Senhor ao seu templo, o seu templo humano composto pelos crentes nele. E em cada crente em Cristo, e assim receberão a plenitude de Deus. Receberão a adoção espiritual, que é o batismo do Espírito Santo. A adoção física será nossa transformação para ser a imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador. Essa é a adoção da qual São Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 39, e em Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, para o dia da redenção do corpo, que será nossa transformação. Assim como Abraão e Sara foram rejuvenescidos naquela visita que Elohim lhes fez, Melquisedeque a Abraão com seus 2 anjos, Gabriel e Miguel, para poder ter o filho prometido. Portanto, neste tempo final, em uma era ou etapa paralela à da primeira vinda de Cristo, e o seu precursor João Batista, virá essa bênção da adoção da redenção do corpo, que está prometida na Escritura. Assim como Sara e Abraão foram rejuvenescidos depois daquela visita, serão rejuvenescidos os crentes em Cristo, que estiverem vivos serão transformados, e aqueles que morreram serão ressuscitados em corpos eternos, por causa da visita e bênção que traz a visitação de Melquisedeque à sua igreja neste tempo final. Melquisedeque é Deus no seu corpo angelical, em seu corpo teofânico. É Deus em espírito, visitando sua igreja. Lembrem que um espírito é um corpo de outra dimensão. Essa é a imagem do Deus vivente, e o corpo físico chamado Jesus é a semelhança física de Deus, quando visitou o seu povo Israel, e voltará em sua segunda vinda a visitar o seu povo, ao Israel celestial, sua igreja, ao povo do novo pacto, que são os crentes em Cristo, que estarão vivendo no último dia, onde se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos visitará neste tempo final, para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 10, o anjo forte que desce do céu, com o arco-íris ao seu redor, é Melquisedeque. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei de paz. É o mesmo de Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16, que vem com um nome novo que ninguém conhece a não ser Ele mesmo. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei de justiça e Rei de paz. Vem como juiz para reclamar tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. Ele vem com o livrinho aberto na sua mão em Apocalipse, capítulo 10. É Melquisedeque visitando a sua igreja para,
com a sua voz, 7 truenos, siendo como 7 trovões sendo la emitidos, revelación nos dar a de su revelação venida, la revelación da sua vinda, a revelação del sello, do 7º selo, para así tener la fe para ser para assim ter a fé para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Melquisedec, el rey, Melquisedeque, o rei de paz. es el mismo que está prometido, É o mesmo que está prometido em Isaías capítulo 9, versos 1 en adelante, versículo 1 em diante. que un niño nos es nacido, Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. su nombre E admirable, será o seu nome, admirável, conselheiro, Deus forte, príncipe de paz. príncipe da Es paz. el príncipe de paz. É o príncipe de Es paz, Melquisedec, que é Melquisedeque, viendo su iglesia, vindo à sua igreja, e depois ao povo hebreu, para cumprir cumprir de acuerdo sua vinda de acordo ao que ele prometido, prometeu. de edad en edad. De era em era, Ha estado Melquisedec en medio de su Melquisedeque iglesia, en medio del pueblo, tem estado no meio da sua igreja, no meio do povo do novo pacto. Tem estado em Espírito como el Santo, ángel del pacto como o anjo do pacto, en medio de su iglesia. no meio da sua igreja. Cuando le apareció Por isso, quando a San Pablo apareceu a São Paulo, en el capítulo 9 no capítulo 9, y también en el capítulo e também no capítulo 16 e no capítulo 22, que esa visita que le cita hizo San Pablo essa visita que fez a São Paulo quando ia para Damasco buscar a los para buscar os crentes em Cristo y llevarlos presos, e levá-los preso. cuando le habla Quando fala a São Paulo, desde aquela luz mais forte do que o sol, en donde cayó de su caballo, onde caiu de seu cavalo Saulo de Tarso, y cuando ve esa luz e queda quando ciego, vê essa luz fica cego, y oye la voz e que ouve dice, Saulo, a Saulo, voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? es dar cosas. Dura coisa é recalcitar contra o aguilhão. Saulo sabía que era Saulo sabia la que misma voz a mesma voz a Moisés daquele que falou a Moisés aquel árbol naquela árvore allá en el desierto lá no deserto del Sinaí. do Sinai. Y Saulo le dice, le pregunta, E Saulo ¿quién pergunta: eres, Señor? Él sabía Quem que é, era Senhor? Ele sabia que era o Senhor. Y desde la luz E desde a luz que dice, ouve a voz que yo soy diz: Jesús, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. era Melquisedec Era Melquisedeque en su cuerpo angelical. no seu corpo angelical. Era Melquisedeque em teofania. Era Melquisedeque naquela coluna de luz. Era Melquisedec apareciéndole Melquisedeque aparecendo a Saulo de Tarso, a ser que se tornou apóstol o apóstolo gentiles. para os Por gentios. eso, Por isso, diferentes ocasiones, Saulo em diferentes ocasiões, Saulo ou São Paulo dice que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, disse que o anjo do Senhor aparecia en diferentes ocasiones em diferentes ocasiões e lhe falava. era Melquisedec Era Melquisedeque, en cuerpo teofánico, en cuerpo em angelical. corpo teofânico, em corpo angelical, Aparecía Saulo de quem Tarso. aparecia a Saulo de A Tarso. veces lo veía en forma Algumas vezes o via em forma de luz e outras vezes pôde ter visto em forma de um homem, como Moisés o viu lá en el desierto, no deserto. y como lo vio Manoa, E como Manoa o viu e sua esposa, Manoa, a senhora Manoa. y como lo vio Gedeón también, E Gideão, como viu também, que lo vio en forma de hombre, que o viu em forma de homem, ángel. um anjo. Ese era el ángel de Dios, Esse era o anjo de Deus. teofánico de Dios, E o corpo teofânico de Deus, o corpo angelical de Deus, a imagem viviente, do Deus el vivente, eterno. o eterno. Y ahora, E agora, este mismo fue el que estuvo este mesmo foi quem esteve em Jesus, toda su plenitud, em toda a sua plenitude, e esse el foi cuerpo de Dios o físico, corpo de Deus en físico, donde la plenitud de la divinidad onde a plenitude da divindade estava velada, velada e revelada. Por isso Jesus dizia: O Pai que habita em mim, Ele faz as yo obras. no hago nada de mí E dizia: Eu não faço nada de mim mesmo. muestra el Padre así, Como mostra o Pai, assim é como eu faço. Era Deus. Melquisedec, Melquisedeque, Espíritu Santo, Deus em Espírito Santo, em
corpo teofânico, velado, velado, cuerpo de carne, em um corpo de carne, Jesús, chamado Jesus, cual obraba todo lo que através estaba do prometido. qual operava tudo o que estava prometido para aquele Esa tempo. manifestación Depois, essa manifestação más adelante vino, grande, mais adiante veio no dia de Pentecostes, Deus manifestándose se manifestando e enchendo do Espírito Santo a 120 crentes aposento alto. que estavam no aposento alto. Allí nacieron Ali nasceram, reino de Dios, no reino de Deus, 120 120 crentes para começar. medida que E depois, à medida que era pregado o Evangelho e criam e eram batizados, e Cristo os batizava com Espírito Santo e fogo, nacían en el reino de e nasciam no reino de Deus. y así han estado naciendo en el reino de Dios E assim tem nascido no reino de Deus milhões personas, de pessoas, hijos filhos de Dios, e filhas de Deus, en el cielo, en el libro. escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Esta es la familia de Dios, la casa de Dios. La casa Essa é a donde família de mora Deus, a casa de Deus, a casa onde Deus mora sob um novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, templo espiritual. um templo espiritual para a morada de Deus em Templo espírito. espiritual que ha estado siendo formado de Templo la espiritual que tem sido formado de era em era, através da manifestação de Melquisedeque em Espírito eternidad. En medio de su Santo iglesia no meio da sua igreja. hemos visto Vimos donde onde encontrado Melquisedec se encontrou Melquisedeque desde o dia de Pentecostes até aqui, iglesia, no meio da sua igreja, viendo construindo esse templo espiritual cual que, en este tiempo final será neste completado tempo final, será completado para ser el número de ao escogidos se completar o número de escolhidos na etapa da era de pedra angular, para la etapa de edad paralela à era de pedra angular de días dos dias Jesús. de Jesus de Nazaré. Y cuando se complete el número, E quando se completar o número, Melquisedeque, sacerdote que é o sumo sacerdote del templo celestial, do templo celestial e de ese templo desse templo compuesto por seres- composto por seres seres vivos, creyentes en crentes Cristo, em Cristo, vendrá virá la dedicación a a Dios dedicação a Deus de ese templo, desse templo, en donde onde la plenitud de Dios a vendrá plenitude de Deus virá y los llenará. e os encherá. E assim como aconteceu E assim como aconteceu na dedicação do tabernáculo que Moisés construiu, quando o dedicou, veio Deus, Melquisedeque, o anjo do pacto, e entrou na coluna de fogo ao templo, ao tabernáculo, entrou até o lugar santíssimo e se colocou no meio dos dois querubins de ouro que estão na tampa da arca do pacto. Essa tampa se chama o propiciatório, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue para que a misericórdia de Deus fosse estendida ao povo hebreu a cada ano. Depois, em seguida, no templo que Salomão construiu, quando dedicou a Deus, veio Deus, veio Melquisedeque em espírito e nessa nuvem entrou e se colocou no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório. E de cada lado estavam também um querubim de cada lado, de madeira de oliveira coberto de ouro. Aí se colocou Deus, Melquisedeque, que é o sumo sacerdote do templo celestial. É o sumo sacerdote celestial quem intercede e quem traz paz ao seu povo, Israel, e ao seu povo, sua igreja, do novo pacto. É o príncipe de paz, é o rei de justiça. Ele é
el que vive quem vive siempre. para sempre. Por isso Por isso é que encontramos manifestar-se que para se manifestar diferentes ocasiões, em diferentes ocasiões, enviou mensageiros, profetas, no meio do povo do pacto antigo e no meio do povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para este tempo final. Temos a promessa da vinda e manifestação do Filho do Homem. A primeira parte se cumpriu no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, e a segunda parte se cumprirá na era de pedra angular. Uma manifestação de Melquisedeque, o Rei de Justiça e Rei de Paz, Rei de Salém ou de Jerusalém. E isto será a vinda do Senhor à sua igreja, ao seu templo espiritual, composto por crentes em Cristo das diferentes etapas ou eras da igreja. A igreja receberá a dupla porção neste tempo final. Já tem a primeira porção, o batismo do Espírito Santo, que os crentes em Cristo recebem, e em seguida terá a segunda parte, que é a glorificação física, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e glorificados, e jovens, como o corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem. O corpo físico glorificado é a semelhança física de Deus. E o corpo físico nosso que teremos é a semelhança física, a nossa semelhança física que teremos glorificada. Portanto, há grandes promessas para este tempo, que Melquisedeque cumprirá neste último dia. Já a primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, disse o reverendo William Branham, que se cumpriu. E disse, e a próxima vez será no juízo, em juízo, ou seja, que virá como juiz de toda a terra para reclamar o que ele redimiu com seu sangue e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo, e também haverá grandes problemas, tanto de saúde, como também do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá inúmeros problemas no período de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à grande tribulação. Mas essa etapa, conhecida também como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, mesmo que não haverá misericórdia mais, e também as virgens insensatas verão essa manifestação, e também a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação no seu meio. A manifestação de Melquisedeque em teofania manifestada através de carne humana, na manifestação do Filho do Homem na sua vinda. Por isso Cristo, Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e seus anjos são
os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés. El día postrero, No último dia, no meio pueblo del nuevo pacto y luego en medio do del povo do novo pacto e depois no meio do antiguo, el pueblo. povo do pacto antigo, o povo hebreu. Recordemos Recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo que a es igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual. para morada de Dios en espíritu, como dice en Efesios capítulo 2, versos 11. Para a morada de Deus em espírito, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, e também Hebreos capítulo 3, versos Hebreus capítulo 3, versículos 1 al 6. ao 6. Esa es la familia de Dios. Essa é a família de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Creciendo que vai crescendo de era em era, en la edad de até que, na era de pedra angular, se completará essa casa, a construção deste templo espiritual, y vendrá e la virá adopción, a adoção, la redención del cuerpo, a redenção do corpo, que será formación. nossa transformação. ¿Y por qué estamos tan seguros? E por que estamos tão seguros disso? No se cumplió en edades Porque pasadas não se cumpriu em eras passadas da igreja, em eras passadas. E la subiu edad de piedra angular, a era de pedra angular para receber a fé, para ser transformado cada crente Cristo em Cristo. y ser lleno del Espíritu Santo, E ser cheio do Espírito Santo, o templo espiritual de Cristo, que é iglesia. sua igreja. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Y eso será E isso será Melquisedec, el rey de paz, Melquisedeque, o rei de paz, viniendo a su iglesia, vindo à sua igreja, subiendo a la edad de piedra angular. En el sube acá, subindo a era de pedra angular no Sobe Aqui, de Apocalipse capítulo 4. subiendo a la presencia Subindo à presença, de Dios, à presença de Deus, que es la edad de ao piedra, trono de Deus, que é a era de pedra angular, y donde e onde verá verá la venida de Melquisedec a vinda de Melquisedeque manifestada manifestada en su iglesia en la edad em sua igreja na era angular. de pedra angular. Estamos en el tiempo más importante Estamos no tempo mais importante de todos os tempos, de Cristo, no corpo místico de Cristo, iglesia, sua igreja, para para recibir y ver receber la e venida ver de Melquisedec a vinda de Melquisedeque en su iglesia en la edad del trono, la edad na de sua piedra. igreja na era do trono, na era de pedra Esa angular. es la etapa más importante Essa é a etapa mais importante da igreja do Senhor de Cristo. Jesus Cristo. Es ahí É aí donde Elías onde Elias aparecerá, aparecerá Moisés aparecerá, e onde Moisés aparecerá, como apareceram no Monte da Transfiguração, quando monte, subiram ao monte e Jesus se transfigurou diante deles. E apareceram de cada lado de Jesus, Elias Moisés. e Moisés. Es ahí É aí el lugar del silbo o apacible, lugar do assobio suave, voz apacible, dessa voz suave paz, que nos traz paz à alma, corazón, ao al coração, espíritu, ao espírito, à nossa mente, a todo ser. nosso ser. Por tanto, Portanto, cada día a cada dia estemos más agarrados, estejamos mais agarrados do anjo do pacto, porque ahí porque es donde Dios aí é onde Deus estará, onde Melquisedeque estará su cuerpo em seu corpo e com seu corpo angelical, llamado el Espíritu, chamado o Espírito Santo, hablando a las iglesias, falando à sua igreja vos com como león voz como leão de la tribu de da Judá, tribo de Judá, y siete truenos e 7 trovões emitindo suas vozes. E em Apocalipse capítulo 11 aparecen los já aparecem os ministérios das duas oliveiras, metidos también, como estão prometidos também em Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14. Todo eso corresponde a la edad de piedra angular. Tudo isso corresponde à era de pedra angular. Los que estarán en la edad de Portanto, piedra angular aqueles que estarão na era de pedra angular estarão escutando o assobio suave escuchó que el profeta Elías o profeta Elias escutou no Monte Sinai en el monte Oreb. e no Monte Horebe. Monte de Sión, la iglesia
E agora é no Monte de Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se escutaria a voz suave, o assobio suave, a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a voz de Melquisedeque nos falando através de teofania, através de sua teofania, através do seu corpo angelical, através do Espírito Santo, que é seu corpo angelical, que é sua teofania, que é sua imagem, a imagem do Deus vivente, nos falando a palavra que nos dá a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Melquisedeque, o rei de paz. Tivemos um quadro bem amplo para poder compreender que para este tempo, na era de pedra angular, é a visitação de Deus de Melquisedeque no seu corpo angelical, que é o Espírito Santo, que é o varão vestido de linho, de Ezequiel capítulo 9, que vem para chamar e selar com o selo do Deus vivo os judeus, depois que tiver selado àqueles que seriam parte da sua igreja, do novo pacto. Portanto, permaneçamos atentos à voz do Espírito Santo, porque é a voz de Melquisedeque no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes até aqui. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como ele estaria? Em Espírito Santo, manifestado de era em era, através do mensageiro de cada era e no meio dos crentes de cada era. Porque essa é a casa de Deus, a família de Deus, construída por pedras vivas, seres humanos, crentes em Cristo, nosso Salvador. Portanto, na trajetória de Melquisedeque, na história da igreja, o podemos ver se movendo de território em território, de era em era, de mensageiro em mensageiro, e de grupo de crentes de cada era a grupos de crentes de outra era vindoura. Assim vai passando de uma era a outra e, de era em era, levanta o mensageiro, no qual se vela e se revela através dele, no meio da sua igreja. Essa é a trajetória de Melquisedeque, o rei de paz, no meio de sua igreja, do povo do novo pacto. Ainda continua chamando aqueles que faltam para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo qual, se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos, e oraremos por você para que Cristo receba no seu reino, o perdoe com seu sangue o limpe de todo pecado, e seja batizado em água no seu nome, e Cristo o batize com o Espírito Santo e fogo e produza em você um novo nascimento. E assim nasça no reino de Deus, como um filho ou uma filha de Deus. Assim, fique selado no reino de Deus. Vamos dar alguns minutos para que possam passar aqueles que ainda não receberam a Cristo para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E aqueles que estão nos outros países também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, e as crianças também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador.
Vamos dar alguns minutos enquanto passam em diferentes países aos pés de Cristo, nuestro nosso Salvador. Salvador. Estamos deseosos Estamos desejosos complete su iglesia, que se complete a sua igreja, cual pelo qual trabajamos trabalhamos para que el mensaje para que chegue a mensagem a las diferentes naciones às diferentes nações y e, sobretudo, a América Latina que es e o Caribe, que é el continente que le ha tocado o continente la bendición que final, correspondeu la más grande de todas. à bênção final, mas Bendición a maior de todas, a bênção para serem chamados no corpo místico de Cristo, a era de pedra angular, donde onde corresponde la manifestación de Melquisedec, corresponde el rey a de paz y el manifestação de Melquisedeque, o rei de paz e rei de justiça, para este tempo final. está prometido que habrá una Está prometido que haverá uma manifestação plena no cumprimento da visão da carpa, llamada la tercera chamada a etapa, terceira etapa, que será manifestada que será manifestada no meio do povo do novo pacto, onde Melquisedec estará Melquisedeque en em Espíritu Santo, Espírito Santo, manifestándose se manifestando el ángel del pacto o anjo do pacto en medio no meio de su iglesia da sua igreja y en donde e onde nos dará la fe nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia de las das bodas bodas del Cordero. do Cordeiro. Vamos a estar en pie para orar. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião. Con nuestros rostros inclinados, Com nossos rostos inclinados, nuestros ojos nossos olhos fechados, Padre Celestial, Pai Celestial, vengo a ti, en el venho a nombre del Ti, Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador, aqui e em diferentes países. recíbeles en tu Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ahora repitan conmigo, Agora repitam comigo esta oração haciendo por que todos farei por todos los que han venido aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé en mi alma, em minha alma, en mi corazón. no meu coração. Creo en ti con Creio toda em mi Ti com toda a minha alma. creo en Creio tu primera em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens en que podemos em ser que salvos. podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario, Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. he escuchado Escutei la a predicación de tu evangelio. pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé em minha alma. Creo en ti con toda mi Creio em Ti com toda a minha alma. reconozco Reconheço que sou pecador y necesito un e Salvador. necessito de um Salvador. Señor, Senhor, te ruego te perdona rogo, mis pecados, perdoe os meus tu pecados. sangre me limpie Com de Teu todo sangue me pecado. limpe de todo pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome, y produzcas en mí, e produzas em mim o novo nascimento. te lo ruego en tu nombre Te eterno, rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Y ahora, E agora, los que reciben a Cristo aqueles como que Salvador, receberam a Cristo como Salvador, en esta ocasión, nesta ocasião, preguntarán, perguntarão: ¿cuándo me puedo quando bautizar? podem me batizar? Porque Cristo dijo, Porque que Cristo disse: y fuere quem bautizado, crer e for batizado será salvo, mas el que no creyere quem não crer será condenado. por cuanto ustedes han creído en Cristo, Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados e que Cristo os batize con Espíritu com o Espírito Santo e fogo y produzcan e ustedes produz em vocês o novo nascimento. y nos continuarán E viendo continuaremos nos vendo eternamente no reino do Messias, en el reino de Cristo, no reino de Cristo nosso Salvador. Salvador. El bautismo O batismo em água es tipológico. é tipológico.
A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento direto do Senhor Jesus Cristo, que disse: quem crer e for batizado será salvo. É que no batismo em água nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso, quando ele foi batizado em água, ali estávamos nós com ele, sendo batizados. Quando ele se levantou das águas batismais, estávamos ressuscitando com ele. E quando ele subiu ao céu, estávamos subindo com ele também. Porque somos gens do pensamento divino que estávamos em Cristo, nosso Salvador. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nos veremos na sexta-feira e no domingo, primeiro Deus, aqui e desde aqui para todas as nações através do satélite e da internet. Que Deus os abençoe a todos e os guarde, que as bênçãos de Melquisedeque, o anjo do pacto, através de seu Espírito, o Espírito Santo, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez aqui, e em cada nação deixo ao ministro correspondente para que lhes indique como fazer para serem batizados em água. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Orem muito pelas atividades da sexta-feira e do domingo, para que Deus nos abençoe grandemente, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender o tempo que vivemos e todas as bênçãos, as promessas que estão prometidas para os crentes em Cristo deste tempo final. Porque queremos saber, escutar tudo o que o anjo forte que desce do céu, que é Cristo, Melquisedeque, o Espírito Santo, em Espírito Santo vindo. Queremos saber tudo o que ele falou nessa voz com 7 trovões, que é a voz de Cristo, o anjo do pacto, que é a voz de Melquisedeque falando no último dia, na era de pedra angular, para nos dar a fé para ser transformados e nos levar com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e os guarde, e os aqui presentes e aqueles que estão em outras nações, orem muito pelas atividades da próxima sexta-feira e domingo. Passem todos. Muito boa tarde.